Olá, temos o prazer de receber em nosso estúdio o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que está acompanhado da doutora Nise Yamaguchi, diretora da organização Aliança de Controle do Tabagismo, e pelo Dr. Luiz Santini, diretor do Instituto Nacional de Câncer. Vamos conversar sobre a luta para combater o tabagismo no Brasil. Doutora Nise, a senhora poderia falar um pouco da sua organização, em que pé está essa luta? Então, Armando, em primeiro lugar, eu acho que essa luta é uma luta de todos os cidadãos brasileiros. Então, a forma de nós encontrarmos uma maneira de lutarmos de uma forma coesa, organizada, foi a articulação da Aliança de Controle do Tabagismo, que antes já vem lutando de uma forma ainda não organizada nos últimos anos, e há cerca de 1 ano e meio se organizou oficialmente. E ela compreende uma série de instituições universitárias, associações médicas, especialidades, entidades e indivíduos, já que existe uma busca de pessoas interessadas em combater esse grande dilema que é como lidar com o tabagismo, que é a maior causa de doença isolada do mundo e que mata milhares de pessoas e vai matar 1 bilhão de pessoas se continuar dessa maneira. Então, é uma aliança formada realmente por pessoas de uma forma nacional, muito articulada com a Organização Mundial de Saúde, com entidades internacionais. O Canadá tem apoiado muito, o prefeito de Nova York, através da Fundação Bloomberg, proporcionou a estruturação, as pesquisas, etc. Doutor Santini, e o senhor poderia nos apresentar o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, aos nossos telespectadores? Pois não, Armando. O Instituto Nacional de Câncer é uma instituição que já tem 70 anos de existência e tem uma atividade voltada para o controle de câncer de uma maneira geral. Então, tem atividades ligadas à educação, a atendimento também aos pacientes, a formação de recursos humanos e a pesquisa. E tem sido uma instituição dedicada, parte da sua atividade, fortemente à questão do controle do tabagismo. Porque o tabagismo é responsável por grande número de cânceres. Normalmente se associa ao câncer de pulmão, que é certamente a maior causa, mas é associado a muitos outros tipos de câncer, tipo o câncer da bexiga, o câncer de estômago, o câncer de esôfago, e até mesmo o câncer de mama é um fator de risco adicional no caso do câncer de mama e de colo do útero. De modo que o papel do Instituto Nacional de Câncer tem sido o de, vamos dizer, mobilizar a sociedade, mas também organizar programas específicos para o SUS, né, para o Sistema Único de Saúde, de atendimento a pacientes e de informação e capacitação das escolas para obter a redução do número de fumantes, especialmente entre os jovens. E tem tido êxito nisso. O Brasil é um dos poucos países do mundo que conseguiu uma redução da prevalência, ou seja, do número de fumantes entre os jovens no mundo todo. Isso nos anima muito a continuar o trabalho, mas esse trabalho é resultado exatamente desse esforço que o Instituto faz junto com entidades da sociedade, como disse a doutora Nise aqui. Eu perguntaria ao ministro Temporão, como ele dimensiona o problema do tabagismo, o grau de malefício que ele produz para a saúde pública brasileira? Olha, o hábito do tabagismo é um problema sério de saúde pública em todo o mundo, né? Ele está relacionado com um número muito grande de patologias. As pessoas tendem a relacionar a questão do hábito de fumar apenas com câncer de pulmão, mas é importante chamar a atenção que é um fator importante de doença coronariana, infarto agudo do miocárdio, doença vascular em geral, além dos cânceres e de insuficiência respiratória, enfisema. Ou seja, estima-se que cerca de 250 mil pessoas todo ano morram no Brasil por conta de doenças causadas direta ou indiretamente pelo hábito de fumar. Então é um problema de saúde pública relevante. O Brasil tem tido sucesso nessa luta. Ontem eu estava jantando com o ministro da Saúde do Reino Unido e fiquei surpreso quando ele me disse que eles estão copiando lá a nossa estratégia de colocar as fotos nos maços dos cigarros. Isso está sendo copiado por vários países do mundo. Então,
esse esforço que o Brasil desenvolveu nos últimos 10 anos, no âmbito da mobilização da sociedade civil, especialistas, mudanças de legislação como a proibição da propaganda de cigarro, o trabalho que o INCA faz brilhante junto a escolas e profissionais de saúde, de educação, de informação, você percebe que hoje o Brasil, comparado inclusive com vários países europeus, é um país onde proporcionalmente se fuma menos do que em outros países. A nossa grande preocupação agora é aperfeiçoar, qualificar e dar continuidade a esse processo. Principalmente a nossa preocupação em relação aos jovens. Existem algumas pesquisas mostrando que meninos e meninas, mas principalmente meninas, né, em várias capitais brasileiras, um estudo que nós fizemos em parceria, o INCA, com a Secretaria de Vigilância e Saúde, que há uma tendência natural, até por especificidade dessa faixa etária, questão de grupo, né, questão de afirmação, né, de você ter aí um primeiro contato com o cigarro, como a doutora Anísio colocou, quer dizer, a possibilidade disso se transformar num hábito, numa dependência química à nicotina, na realidade é essa a questão, é muito grande. Por isso, nós estamos com algumas novidades aí, acho que a principal é um projeto de lei que a Casa Civil estará encaminhando ao Congresso agora, proximamente, este mês, que muda um artigo da legislação, passando a proibir o fumo em ambiente fechado. Ou seja, acabaram-se os fumódromos. Exatamente. Os fumódromos, ou então uma coisa mais frágil ainda, que é alguma coisa que eu já vi em alguns restaurantes, que seria uma coisa de o convívio civilizado entre quem fuma e quem não fuma. Então, o restaurante separa um conjunto de mesas para não fumantes e um conjunto de mesas para fumantes. Isso é um disparate total do ponto de vista de saúde pública. Na verdade, todas as pessoas que estiverem ali dentro, empregados, garçons, cozinheiros, o maître e todos os frequentadores, fumem ou não, estarão fumando junto com os fumantes. Então, como nós sabemos que não há consumo seguro em nenhum nível do cigarro, você vê que a França proibiu recentemente o cigarro na França. Imaginar um cidadão francês tomando um vinhozinho ou tomando um café num café parisiense sem fumar seria uma loucura. Pois é, mas agora é proibido. Os pubs da Inglaterra e da Irlanda também já proibiram. A Itália recentemente proibiu. E a Nise vai falar um pouco sobre alguns números interessantes de lá. Então, acho que o Brasil tem que dar esse passo. O Brasil, nos últimos anos, esteve na vanguarda das políticas de combate ao fumo. A aprovação dessa lei, com certeza, vai qualificar ainda mais e vai dar mais instrumentos para que o país enfrente esse problema de saúde pública. O senhor não acha que seria, talvez, mais eficaz simplesmente aumentar o preço do tabaco, aumentar o imposto para que a coisa seja mais cara, doa no bolso? Esse é uma medida adicional, eu não diria que ao invés, porque a proibição de fumar em ambiente fechado, ela de qualquer maneira deve se dar, porque mesmo que uma única pessoa esteja num bar fechado fumando e 100 pessoas em volta sem fumar, todos estarão fumando com ela. Então, a proibição em ambiente fechado é uma decisão de saúde pública de grande impacto e muito importante. O preço do cigarro é uma outra discussão. O cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo, né? Você consegue comprar um maço de cigarro aqui por R$2. E há uma discussão, sim, dentro do governo sobre você, de alguma forma, aumentar o preço do cigarro, não só para reduzir o consumo, mas também para garantir que uma receita adicional advinda do aumento do preço pudesse ser alocada ao Ministério da Saúde exatamente para programas de promoção, prevenção e de tratamento das doenças decorrentes do hábito de fumar. Doutora Anísio, o que a senhora acha dessa ideia de aumentar os preços do cigarro? Veja, esse é um assunto polêmico que tem que ser discutido em vários níveis, inclusive de fazenda, etc. Mas o que a Organização Mundial de Saúde determinou é que é uma das medidas mais eficientes para se diminuir o consumo, porque a pessoa tem aquela necessidade, mas ela também tem um limite de verbas. E esse é um dos fatores que mais impacta na diminuição do consumo. Um outro fator que impacta é exatamente essa questão de ambientes fechados. E na Itália, quando houve essa proibição, houve uma diminuição de 4% de tabagismo em homens e 0,2% nas mulheres, sendo que o número de infartos caiu em 11% na faixa etária dos 35 anos aos 64 anos, excluídos outros fatores, alimentação, exercício, etc. Quer seja, nós trabalhamos com essas questões baseados em dados científicos, técnicos. Não é uma ilação, é realmente um dado concreto. Uma outra coisa importante são os acessos aos programas de cessação de tabagismo, alerta sobre os males
e restrição à publicidade. Nós temos um outro problema sério, que é a publicidade indireta, feita em televisões, em novelas, em Hollywood, onde o glamour ainda se associa a um aspecto importante de como é que o jovem começa a fumar para escalar nas camadas sociais. E isso é outro aspecto que eu acho que é a mensagem subliminar, né? O cigarro ainda está muito associado a essa coisa, você é livre, você pode parar quando quiser. E não é verdade. 2/3 das pessoas que experimentaram o cigarro por um projeto da Unifesp de estudos não conseguem mais parar de fumar. Então, o jovem começa aos 11, 12 anos, muitas vezes experimentando em brincadeiras ou naquelas rodas de narguile, que é altamente aditivo. Ele é um maço de cigarro que se fuma em 1 hora, além das doenças respiratórias causadas por esse compartilhar de um instrumento até elegante. E nós sabemos que os nossos jovens são os futuros fumantes e acabam funcionando como reserva técnica de reposição daqueles que morrem de cigarro, quer seja, alguém vai estar sempre consumindo. Então, acho que é uma contabilidade realmente. Então, o preço ele é algo importante. Para cada dólar que se ganha em tributação, já que o cigarro é muito tributado, gasta-se 3 para os problemas de saúde que ele causa. Quer seja, é insuficiente, a conta não fecha. Não é? Então, nós precisamos gerar mais recursos. E mais, precisamos que menos gente fume. Acho que uma das coisas mais baratas seria as pessoas pararem de fumar. Né? Por isso que, como oncologista, imunologista, eu acabo me dedicando a uma parte do meu tempo às pessoas que já fumaram e que estão ali sofrendo muito, e a gente busca todas as opções terapêuticas. Mas isso me comove e me faz sentir a necessidade de fazer com que as pessoas realmente não comecem a fumar ou parem de fumar. Uhum. Doutor Santini, o senhor que, como diretor do INCA, que existe há 70 anos, está numa posição privilegiada para analisar essa situação, como é que o senhor vê essa tragédia do tabagismo brasileiro? Quer dizer, há como calcular os recursos gastos em tratamento com problemas decorrentes do tabagismo? Olha, ou dar uma dimensão do volume, da grandeza do... Quer dizer, existem vários estudos e recentemente mesmo o INCA até apoiou o desenvolvimento de uma tese a respeito da economia do tabaco, mostrando o impacto econômico do tabaco na saúde da população. Mas para ter uma ideia precisa e muito próxima do que a gente está falando, nós podemos dizer o seguinte: quer dizer, você tem hoje, como disse o ministro, em torno de 250 mil mortes por ano causadas na qual está envolvido o hábito de fumar, direta ou indiretamente. Se você considerar que grande parte dessas pessoas são pessoas jovens, são pessoas na idade produtiva, você tem um impacto na economia de perda de trabalho, você tem um impacto nas famílias, porque essas pessoas têm ainda compromissos familiares na manutenção da família, na sustentação da família, você tem um impacto afetivo também, né, no conjunto das famílias. Então, o impacto econômico, embora ele seja muito importante, mas ele ainda assim, você precisa acrescentar a ele outras tragédias que são ligadas e decorrentes a esse processo. Então, do ponto de vista da economia, nós podemos dizer que a doutora Anísia já expressou alguns desses dados. Quer dizer, hoje o impacto, o custo do cigarro, o gasto com as doenças provocadas pelo cigarro, é pelo menos 2 vezes maior do que se arrecada com o imposto sobre o cigarro. E essa é uma conta que precisa ser definitivamente modificada. Nós precisamos aumentar a capacidade de recursos do sistema de saúde para cuidar desse problema. Mas mais do que isso, nós precisamos realmente evitar que as pessoas fumem, porque isso vai trazer resultado individualmente para cada um e economia para o sistema. Esse é que é o grande... O aumento de impostos, ministro, é uma opção já definida? Quer dizer, vai se encaminhar alguma medida ao Congresso nesse sentido?
ou ainda está em estudos? Estamos estudando ainda. Eu conversei com o presidente Lula sobre isso, quando nós estávamos elaborando o PAC da Saúde, e conversei também com o ministro Mantega sobre isso. Não há, em princípio, nenhuma posição contrária, por exemplo, à criação de uma contribuição, uma CID, cujo recurso fosse totalmente destinado ao Fundo Nacional de Saúde, carimbado para atuar em políticas de promoção, prevenção e tratamento, né? Há alguma polêmica de que o aumento do preço, ou direta ou indiretamente através da elevação de impostos, pudesse aumentar o contrabando, né, e o mercado negro de cigarro, né? Eu sempre digo que isso é um problema da polícia e da justiça, não um problema da saúde, né? O problema da saúde é enfrentar a questão do tabagismo e ter recursos para enfrentá-la, né? Mas, de todo modo, eu entendo que esse tema, como ele é muito complexo e envolve não só o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal e uma série de outras áreas, nós estamos, então, conversando para tentar ter um pouco de clareza. A gente já vinha conversando, existe no Brasil uma comissão nacional que assessora o governo na área do controle do tabagismo, a CONIC, que se dedica basicamente a implantar no Brasil o que o Brasil ratificou na Convenção Quadro, a Convenção Mundial de Controle do Tabagismo, e lá um dos pontos centrais é essa questão da comercialização do preço. Chamar a atenção também que o Brasil é o segundo maior produtor do mundo de tabaco e o principal exportador de tabaco. Então, os interesses econômicos nessa área são muito grandes, muito presentes, né? Então, nós não estamos lidando apenas com uma questão de hábito ou de conscientização ou de educação da população. Isso é importante, sim. Mas estamos também lidando com um segmento que envolve pelo menos 200 mil famílias, minifúndios no Rio Grande do Sul, que plantam tabaco. Na Bahia, não é? Sul da Bahia, exatamente. No sul da Bahia e também no Rio Grande do Norte. Por isso que dentro da nossa estratégia tem toda uma discussão de chamar essas famílias para oferecer-lhes outra opção econômica de reconversão, de mudança da plantação de tabaco para outras culturas e para as outras atividades econômicas. É uma área bem interessante que agora começa a funcionar. E o senhor não teme exatamente que, em função da força desses interesses, esse projeto venha naufragar na Câmara? A história mostra que a gente conseguiu grandes vitórias, né? Primeiro, a proibição da publicidade, que era inadmissível, ninguém conseguia imaginar que se conseguisse. O Brasil conseguiu, o Congresso regulamentou. E depois a ratificação da Convenção Quadro. Houve muita resistência. Eu fui pessoalmente a Santa Cruz, lá no Rio Grande do Sul, discuti com os plantadores, a receptividade não foi das melhores naquele momento, mas nós conseguimos, a partir dali, dar uma virada, trazer uma série de parlamentares que, em princípio, eram contra, por questões políticas locais, e conseguimos ratificar a convenção. Então, eu acho que dá sim. A sociedade brasileira vê essa questão do cigarro com muita maturidade. Eu percebo isso. Essa enquete de que 80% da população apoia a proibição de fumo em ambiente fechado demonstra que é um grau de consciência bastante grande. Bem, agora vamos interromper nossa conversa para retomá-la em seguida. Até já.